Diretamente da cidade de Atlanta, Estados Unidos da América, Estado da Geórgia. Visando divulgar e estabelecer o reino de Deus nesta cidade, o Ministério Internacional Jesus Cristo Rei, Church of God, apresenta primeiro Congresso Profético com as participações especiais: Pastor Rogério Dantas, Pastor Francisco Ramalho, Bispo Ulisses de Oliveira, Cantora Ludmila Ferber, Pastor Gesiel Lima, Cantora Ellen Grazielli e Rapper 7. Pastor Rogério é um amigo, um companheiro, conheço há 16 anos. Tem uma linda igreja em Salvador, na Pituba. E um homem que tem dedicado a sua vida completamente ao Senhor, deixou tudo para fazer a vontade de Deus. E o Senhor tem honrado poderosamente a sua esposa, a doutora Cláudia. Louvamos a Deus pela vida da doutora Cláudia também, missionária, e os seus 2 filhos. Se coloque em pé, para que a gente possa dar uma salva de palma a Deus pela vida deles. Amém? Glória a Deus. Pastor Rogério, fica à vontade. Amados, paz do Senhor Jesus. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez, para juntos enaltecermos o nome do grande rei Yeshua HaMashiach. Eu tenho o privilégio de, nesta noite, abrir este congresso, e com muito temor e tremor diante de Deus, trazer uma palavra que vai marcar a tua vida para sempre. Quero ser profeta de Deus nesta noite, para declarar que a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. A Ele, somente ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, porque somente dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, somente e exclusivamente a Ele, eternamente. Amém. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, remindo o tempo. Não queremos ser prolixo, não queremos nos delongar nesta noite, mas queremos entregar somente aquilo que Deus quer repassar para a igreja. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, e Lucas, capítulo 22, versículo 39, em diante. Todos que acharam, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Filipenses 3, 20 e Lucas 22, 39. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente,
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pai, esta é a tua hora, mais uma vez. Fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Usa a minha simples e pequena vida e nós te louvamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Tomai assento. Amados, para se estabelecer o reino de Deus em Atlanta, nós precisamos reconhecer ou fazer reconhecimento da nossa missão. Entender o que é que nós estamos fazendo aqui na terra. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui passando simplesmente umas férias. Não estamos simplesmente de passagem, mas existe algo muito mais forte que nos leva a uma responsabilidade de estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Jesus não verteu o seu sangue precioso simplesmente para nos resgatar das labaredas do inferno, para nos livrar do lago de fogo, mas principalmente para, aleluia, derramar a sua vida, para que o fluir da sua vida pudesse, aleluia, se revelar através de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que existe uma cidade que está separada, que está nos aguardando com grande expectativa. Enquanto isso, nós permanecemos na terra. Enquanto nós defendemos os interesses de Deus aqui na terra, Deus está preparando, Deus está defendendo, cuidando dos interesses da sua igreja, do seu povo lá nos céus. O próprio Jesus falou: não turbeis os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, porque eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais. Aleluia. Amados, nós estamos aqui na terra e precisamos reconhecer qual é o nosso papel. Precisamos reconhecer o que é que nós estamos fazendo aqui. Não estamos aqui, queridos, simplesmente para constituir uma família. Isso é muito bom, porque o reino de Deus, ele é movido, aleluia, à ordem. Deus estabelece ordem para que não haja bagunça, para que não haja anarquia. É muito bom ter uma família abençoada. É muito bom ter sonhos, ter projetos. É muito bom nós prosperarmos na vida. É muito bom nós estarmos aqui reunidos numa igreja. É muito bom fazermos tudo quanto temos direito aqui na terra. Mas eu queria dizer para você que tudo isso é detalhe. É apenas um detalhe. Porque tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Os seus sonhos concretizados, a sua vida, seus projetos, a sua família, tudo vai passar. Mas esta palavra, ela vai permanecer de eternidade a eternidade. Esta palavra não passará, mas ela há de se cumprir cabalmente, porque ela é a expressão da vida do próprio Deus. É o Verbo encarnado. Aleluia. Jesus, quando ele esteve no Getsemane, no Monte das Oliveiras, como era de costume, ele se afastar para buscar a face do Pai.
Jesus levou os seus discípulos, e ali num momento muito importante, Jesus os comissionou, Jesus chamou eles para interceder, para estar orando, porque havia um momento muito importante no seu ministério. Jesus pediu para velar com ele, naquele momento em oração, vigiando, porque havia um momento determinante na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Este momento seria decisivo, esse momento estaria determinando o futuro da humanidade. Esse momento estaria determinando, aleluia, o futuro do seu ministério. E foi exatamente neste momento que a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus ele foi aos discípulos e encontrou-os dormindo. E Jesus os repreendeu dizendo: por nenhum momento podeis vigiar comigo. O fato, queridos, é que havia uma pressão muito violenta. O poder das trevas, naquele momento, estava concentrado sobre a vida de Jesus para tentar desvirtuá-lo de tudo quanto ele veio fazer aqui na terra. E foi exatamente nesse momento que, quando Jesus não encontrou reforço, porque Jesus estava na sua humanidade, porque ele, sendo Deus, o autor de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz, ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, ele se anulou, ele se despojou completamente, deixou os seus atributos reais, deixou a sua divindade, a sua deidade, deixou o seu trono e veio se identificar com o homem. Ele veio fazer-se conhecido ao homem, ele veio conquistar o homem, ele veio se revelar ao homem. Ele veio a este mundo como servo, em figura humana, em forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, que deu o nome que está acima de todo nome, onde um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ele, sendo Deus, ele não usou dos seus atributos divinos, ele não usou da sua roupagem celestial para viver esta vida aqui, esta vida humana. Ele tão somente viveu a sua humanidade. Eu queria que você tão somente entendesse que Jesus foi o nome dado ao homem que nasceu de Maria, mesmo sendo, aleluia, formado de uma natureza incontaminada, uma natureza divina. Ele, como homem, ele era filho de Maria, mas como Deus, ele era pai de Maria. Como homem, ele teve as mesmas paixões. Como homem, ele teve os mesmos sentimentos. Como homem, ele teve as mesmas limitações. Como homem, ele chorou, mas como Deus é aquele que limpa dos nossos olhos toda lágrima. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Como homem, ele se cansou, mas como Deus é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho um alívio para as vossas almas. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é o rio de águas vivas que flui no nosso interior. Como homem, ele levou os homens a Deus, mas como Deus, ele trouxe Deus aos homens. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele não podia morrer, aleluia, mas ele ressuscitou. Ele está aqui, queridos. Ele está aqui nesta noite para te dizer que ele veio, aleluia, em forma humana para cumprir uma missão, para estabelecer o seu reino. Aleluia. E eu queria lhe dizer uma coisa, queridos, que Jesus, quando esteve ali no Getsemane, ele sofreu a pressão mais violenta. O diabo tentou impedir que ele fosse para a cruz.
O diabo tentou frustrar todo o plano, todo o projeto de Deus para nos resgatar da maldição da lei do pecado. Mas Jesus, naquele momento, aleluia, ele não titubeou. Naquele momento, eu posso imaginar toda a pressão do inferno contra Jesus para tentar impedi-lo ir adiante. Interessante que quando ele buscou recurso aos seus discípulos, porque ele como homem precisava de intercessão. Como homem, ele precisava de reforço humano. E no momento que ele buscou reforços, por 3 vezes eles estavam dormindo. Por quê, queridos? Porque naquele momento, os discípulos não suportaram a pressão que veio naquele jardim. A pressão diabólica, a pressão do inferno era tão violenta que a Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados e eles adormeceram. Mas no mesmo momento ele passou a clamar mais intensamente. Quando o recurso da terra falha, aleluia, você passa a clamar mais intensamente, porque o recurso dos céus não vai falhar. E a Bíblia diz que naquela hora Deus enviou um anjo para o consolar, para dizer a eles: vai nessa tua força, não desista, você veio para isto. Quantas vezes nós nos encontramos assim nesta situação? Buscamos na vida do homem uma palavra de reforço, buscamos um conselho, mas é nesse momento, queridos, que se o teu pastor falhar, se a profetisa falhar, se o teu maior amigo, aquele que está contigo ali em unidade, se ele falhar, não se desespere, não desista, aleluia, porque Deus não vai falhar contigo, aleluia. No momento que esvair, no momento que cessar todas as possibilidades humanas, Deus vai entrar na tua vida, Deus vai, aleluia, trazer do alto reforço para você continuar caminhando, aleluia, e cantando o cântico da tua vitória, porque aquele que te chamou é fiel, ele não vai falhar contigo, ele não vai, aleluia, deixar você sozinho, aleluia, mas no momento de maior necessidade ele vai estar contigo para te dizer: filho, não temas, porque eu estou contigo. Não, aleluia, não te desesperes, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça, porque eu sou o Senhor, o Deus de Israel, aquele que te chama pelo seu próprio nome. Aleluia, aleluia. Jesus, naquele momento, quando o homem falhou, o anjo veio dos céus. Eu me lembro quando Paulo estava no calabouço, sendo perseguido, apedrejado, caluniado, levado à presença dos governadores e, por fim, numa cela, num cárcere. Talvez desanimado como qualquer outro homem, mas foi exatamente naquele momento que Jesus chegou, o anjo teofônico, ele chegou ali para Paulo e disse: Paulo, não temas, Paulo, vá nessa tua força, coragem, não se desanime. Eu sou contigo, assim como tu testemunhaste às autoridades, aos governadores. Assim convém que tu testemunhe também ao imperador em Roma. Vá nessa tua força, que eu serei contigo. Aleluia. Amados, quando Jesus, eu posso imaginar que aquele momento foi um dos momentos mais determinantes, mais decisivos no ministério de Jesus. Ele sabia que ia, aleluia, ter um confronto dos 12 reinos. Ele, como representante do reino de Deus, ele seria confrontado e todo o império das trevas iria se manifestar. E naquele momento, uma das manifestações do império das trevas, que veio, eu creio,
veio Satanás, veio os principados, as potestades, os demônios desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade, veio em peso. E naquele momento, quando Jesus, aleluia, ele se encontrou ali diante daquela pressão, eu posso imaginar, queridos, Jesus chegou ao seu limite, porque ele era humano como eu e você. E Satanás sabia, queridos, que Jesus poderia recuar. Satanás sabia que Jesus poderia falhar e não cumprir aquilo que a justiça de Deus requeria para o resgate da humanidade. Se não fosse assim, ele não iria perder tempo. Se Jesus não pudesse falhar, pecar ou recuar, ele não ia perder tempo. Ele apostou tudo naquele momento. Porque Jesus estava na sua humanidade, nas suas limitações, como eu e você. Mas foi exatamente nesse momento que, quando ele recebe toda a pressão do inferno contra a sua vida, ele chega no seu limite, no seu limiar. O recurso do homem falhou, mas Deus enviou o recurso dos céus para fazê-lo prosseguir, continuar. E naquele momento ele fez uma declaração que marcou o seu ministério. Ele fez o reconhecimento da sua missão, que de fato ele veio a este mundo para cumprir algo que havia sido estabelecido, aleluia, no reino de Deus. E ele, como representante deste reino, ele não podia falhar. Mas ele fez uma declaração dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Passa adiante, se possível. Aleluia, passa adiante esta missão. Eu cheguei no meu limite. Aleluia. Mas, todavia, não seja feito